Boa noite. Vamos então meditar em cima da palavra do nosso Deus e vamos começar então com a palavra de oração, pedindo que Ele nos abençoe em tudo que for dito e ouvido aqui. Santo Deus, muito obrigado por tudo o que Tu fazes em nossas vidas. Queremos Te agradecer porque Tu és quem Tu és e nós somos quem somos em Cristo, é maravilhoso isso. E queremos colocar em Tuas mãos esses momentos agora, tão solenes, não que os outros não sejam, também é solene Te adorar, evidentemente, mas obrigado por esse momento específico em que nós estamos tratando diretamente com uma mensagem baseada na Tua Palavra, a Tua Palavra diretamente aplicada às nossas vidas, e precisamos da Tua ajuda para isso. Nessa confiança que estamos aqui à frente e pedimos a Tua direção em tudo, capacitação para transmitir, para ouvir, para entender e estarmos com o coração afinado com o Teu e com o que Tu queres falar para nós. Muito obrigado, é nessa confiança que estamos aqui na Tua presença e Te agradecemos de antemão em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, vou começar com uma pergunta que vai direcionar o que nós vamos comentar aqui hoje. Qual é a pessoa com quem você mais tem um relacionamento na sua vida, com quem você se relaciona mais tempo e mais de perto? Quem é essa pessoa? Bom, talvez alguns aqui pensem são os meus familiares, são os meus colegas, isso ou aquilo. Mas se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, essas respostas não estão corretas, estão erradas. Porque a pessoa com quem o crente mais se relaciona em sua vida, que está mais perto de nós o tempo todo, é o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Independente de quanto nós sintamos isso, de nós entendermos isso, é um fato. E hoje em nossa mensagem nós veremos algumas implicações disso, aliás, alguns pontos que estão envolvidos nisso. Qual é o significado disso, da habitação de Deus em nós? Nós veremos também alguns efeitos práticos em nossa vida, disso, o fato dele habitar em nós, e algumas evidências que nós mostramos para deixar bem claro que ele realmente habita em nós. E o nosso texto está no nosso texto, o texto que usaremos, é um contexto bem especial das Escrituras. Trata-se do discurso de despedida do Senhor para com os seus apóstolos. Ele estava a poucos momentos de ser capturado, preso e logo depois condenado e morto, e estava nos momentos finais com os 11 aqui, logo após ter ceado no cenáculo. Talvez aqueles que tenham melhor memória possam ter dito: olha, o pastor Kelso vai repetir a última mensagem dele. Realmente estivemos aqui há menos de 2 meses e a nossa pregação foi no mesmo contexto. É verdade, mas eu não esqueci, nem vou repetir aquela mensagem. Nós vamos abordar outros pontos do mesmo contexto, mas alguns versículos são praticamente o mesmo que nós já lemos naquela ocasião. Não tem problema nenhum, porque o enfoque vai ser bem diferente. Vamos então ao nosso texto, está em João, capítulo 14. João capítulo 14, e antes de nós entrarmos nos versículos em si, o Senhor vem preparando os apóstolos para a sua partida, que já como comentamos aqui, era iminente. Imagine como aquilo era uma notícia de grande impacto, aqueles 12 homens, ou melhor, 11, que Judas já tinha saído aqui para traí-lo, né? Aqueles 11 homens tinham pautado toda a sua vida em torno do Senhor Jesus Cristo, naqueles 3 últimos anos de suas existências, colados nele, vivendo em função dele, com a presença dele praticamente o tempo todo ali com eles. Então, o Senhor, aquele que os defendia, aquele que era tudo para eles, e de repente ele iria ser tirado deles, de uma forma dramática, de uma forma trágica, terrível. Ele ia ser tirado, arrancado deles, por assim dizer. E o Senhor os está preparando para isso. E como nós vamos ver aqui, a notícia, o tom que fica dessa notícia não era trágico, por mais que envolvesse uma tragédia, humanamente falando, o tom era muito para cima, como nós vamos ver. Não uma mensagem otimista, vazia, tudo vai dar certo, sem uma base sólida. Não, mas uma base super, altamente sólida, que nós vamos ver. Por que isso ia ser até bom para eles? Bom para eles que o Senhor vai embora? Sim, e ele deixa isso bem claro. Por quê? Exatamente por causa da habitação deles nos apóstolos. E, evidentemente, nos apóstolos e aplicando a todos os que são dele. Vamos então para o versículo 16. Estamos em João 14, 16.
Vou ler aqui primeiro 3 versículos. Nosso texto são 9 versículos, mas vamos ler de 3 em 3. João 14,16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Uma informação técnica aqui: a palavra para consolador é parácletos no grego, e essa palavra tem uma ideia mais geral do que um consolador. É uma boa tradução, mas o sentido mesmo da palavra é mais abrangente. A ideia literal é chamado para estar ao lado. Parácletos quer dizer isso, chamado para estar ao lado, num sentido de auxílio. Evidentemente está ao lado auxiliando. Como? Através de conforto, de defesa, ou seja, está envolvido aqui. Então essa é a ideia. A palavra aparece 5 vezes no Novo Testamento, somente 5, e dessas 5 vezes, 4 vezes estão aqui nesse discurso do Senhor. Esse discurso dura 3 capítulos, quer dizer, no livro de João, dentro do que foi organizado, 3 capítulos e meio são esse discurso do Senhor, esse discurso de despedida. E só nesse discurso a palavra parácletos, traduzida por consolador, aparece 4 vezes, 80% de todas as vezes. E uma curiosidade, a NVI traduz por conselheiro, para você ver uma outra nuance da palavra. Então ele diz: eu rogarei e ele vos dará outro Consolador. O que é curioso aqui, que nós já podemos ver de saída, é que Deus iria enviar o Espírito como resposta de oração do Senhor Jesus Cristo, como vocês devem ter percebido. Eu rogarei e ele vos dará. Como foi esse momento específico do Senhor pedindo ao Pai: Pai, envia o meu Espírito para eles? Eu não sei. A Bíblia não diz quando foi exatamente, quais as palavras que o Senhor usou para dizer ao Pai isso. Eu não sei. Talvez algo feito num certo sentido na eternidade passada, mas apesar de que ele usa o verbo futuro, eu não sei como foi. Seja como for, não é difícil, não é estranho nós especularmos que deve ter sido, eu não estou afirmando, algo no sentido de: Pai, eu quero estar muito perto de cada um dos meus discípulos, muito perto e o tempo todo. Ele não disse dessa forma, estou só enfatizando, isso não está na Bíblia, mas eu imagino que deve ter sido algo parecido com isso. Colado em nós, uso com reverência essa expressão, o tempo todo, e cada um dos discípulos, todos. Agora, esse pedido do Senhor é algo impossível, a rigor. Como assim impossível? Como é que o Senhor poderia estar, Ele próprio, presente do lado o tempo inteiro de cada um dos seus discípulos? Nem enquanto Ele esteve aqui em sua encarnação, isso pode ser possível. Porque os 12 apóstolos não estavam juntos o tempo inteiro. Às vezes eles saíam para um lugar, para outro. E claro, ele tinha um só corpo, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ou ele estava com um fisicamente, ou estava com outro. Então, até se fôssemos pegar no sentido literal, que a pessoa física dele fosse estar com um grupo de apóstolos, não aconteceu isso. E seria impossível acontecer hoje, ele fisicamente. Por quê? Porque ele espalhou os seus apóstolos, os seus discípulos. Aliás, ele disse isso: saiam, evangelizem, quando ele já estava de partida. Vão a todo mundo. E muita gente se converteu em todas as partes do império. Hoje, o irmão Vantes comentou isso na aula dele. Grande parte do Império Romano, poucos séculos depois, acho que tinha 80 milhões de habitantes e cerca de 20% era cristã, eram crentes. Então, muita gente se converteu, foi se convertendo. Como é que ele poderia estar fisicamente ao lado de todos eles? Interessante. Alguém pode dizer: ué, mas ele não é onipresente, não? Sim, mas não em termos físicos. A mente dele, o espírito dele está em todos os locais, não tenha dúvida disso. E não só ele conhece todas as coisas, mas ele opera em todas as coisas. Então não há dúvida que a operação dele, o entendimento e o poder dele está em todos os lugares do universo. Não tenha dúvida nenhuma. Mas em termos físicos, ele é só um. Ele não pode estar aqui agora e ao mesmo tempo no céu. Ele está lá, é impossível ele estar aqui fisicamente agora. Nós vamos vê-lo quando ele voltar e não antes disso. Mas perceberam como esse pedido que ele fez ao Pai, em si, seria algo completamente impossível. Mas o Pai, em sua sabedoria, e ele próprio envolvido, evidentemente, souberam como ele faria isso de uma forma maravilhosa. O próprio Espírito dele iria estar em cada um dos seus discípulos.
Que coisa fantástica! E isso é forte, é muito poderoso. Quando ele diz outro consolador, a ideia é que seria outro no nível dele. Esse substituto era tão verdadeiro quanto ele próprio, era tão divino quanto ele próprio. Era ele sendo a outra pessoa da Trindade, mas na mesma essência dele. Então é a mesma coisa que dizer, eu estou em vocês, pelo Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos que conviveram com ele dia após dia, fisicamente o viram e o tocaram, não estavam em melhores condições do que nós. Aliás, o oposto é o verdadeiro. Nós estamos até em melhor condição, porque ele habita dentro do nosso coração, de uma forma que ele nem habitava dentro dos discípulos durante o seu ministério terreno. Ele está dentro da nossa mente, do nosso coração. Isso é muito forte. Okay? Mas continuando aqui dentro do que nós vimos, ele não deixa nenhuma dúvida de que ele se refere ao Espírito Santo, quando ele diz no versículo 17, o Espírito da verdade. E ele diz aqui algo muito forte. O mundo não pode conhecê-lo. O mundo não pode recebê-lo porque não o conhece. Mas vocês conhecem. Então já ficou evidente aqui um grande contraste entre dois grupos no mundo. Muitas classificações podem ser feitas em torno da humanidade. Já tenho comentado isso em algumas mensagens. Nós poderíamos classificar toda a humanidade, os seres humanos, por várias formas. Vamos classificar por faixa etária. Quantos habitantes do planeta Terra tem de tantos anos para cima, de tantos anos para baixo? Ou classificar pelo nível cultural, social, econômico, ou por sexo, ou por etnia, qual é a nacionalidade. Poderíamos ter essas classificações todas. Mas nenhum desses critérios é tão forte quanto o critério que o Senhor está usando aqui, quando ele descreve dois grupos, quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. É absolutamente contrastante, e toda a humanidade se divide entre esses dois grupos, ou pertence a um, ou pertence ao outro. Não dá para estar no meio termo, não. Ou faz parte de um grupo, daqueles que são filhos de Deus, ou daqueles que não são filhos de Deus, que não tem o Paráclito, que não tem o Espírito Santo morando dentro deles. Interessante. Evidentemente, a atuação do nosso Deus está em todo, já comentei, estou só frisando aqui, em todo o universo, nada acontece fora do poder dele. Sim, uma folha que cai, um fio de cabelo que cai, um passarinho que voa, tudo ele, no mínimo, permite aquilo. O Pai faz isso, o Filho faz isso, o Pai faz através do Filho, o seu Espírito Santo. A Trindade atua em cada coisa que acontece, e Ele é soberano sobre os destinos de todas as pessoas, mesmo dos que não o conhecem. Sim, mas isso é muito diferente de um relacionamento pessoal, que é o assunto aqui, entenderam? Ou seja, o Senhor é soberano sobre a vida de cada ser humano, mesmo daqueles que são hostis. Sim, tanto quanto é nosso. Só que ele não tem relacionamento com aquelas pessoas. Conosco ele tem. E a Bíblia deixa bem claro esse contraste. Aliás, o próprio Evangelho de João é bem claro nesse contraste logo no início. Quer ver só um exemplo aqui? Vamos voltar para o comecinho de João para nós vermos um contraste claro que ele faz dentro da humanidade. Olha João capítulo 1. Esse versículo é bem conhecido de vocês, com toda certeza. Logo no comecinho, no seu prólogo, no prólogo do livro, João já diz assim. Versículo 10 a 12. O verbo estava no mundo, o verbo é Cristo. O mundo foi feito por ele, olha só. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas, olha outro grupo aqui, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E já ficou bem claro aqui que essa é a minoria, porque ele fala, o mundo como um todo não recebeu. Mas os que receberam, que não são do mundo, é uma minoria, esses se tornam filhos de Deus. Por quê? Porque nasceram num lar evangélico, não é isso? É? Não, porque creem no seu nome. Quem não confessa ao Senhor pessoalmente, por meio da fé, crê no Senhor, esse não pode ser filho de Deus. Então, um recém-nascido é filho de Deus? Claro que não. Como é que ele pode exercer a fé? Agora, nós fazemos o possível para evangelizar as crianças, para o mais cedo possível, elas creem no Senhor, e então se tornarão filhas de Deus, mas até então são criaturas de Deus. E mais um versículo que mostra o grande contraste entre esses dois grupos. Alguém poderia dizer, realmente são dois grupos, mas não são tão distintos um do outro. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Então, apesar de que com
alguns ele tem um relacionamento mais próximo, os outros não é tão ruim assim, quer dizer, não é que Deus, não estou dizendo que Deus é ruim, que Deus não é ruim com ninguém, evidentemente. A situação não é tão trágica assim, é isso que eu quero dizer. Os outros que não fazem parte desse grupo seleto, não estão numa situação tão ruim assim, porque afinal de contas Deus é paz, aliás, Deus é amor, Deus é misericórdia, e não é tão grave assim, Deus haverá de perdoá-los, etc. Olha o que diz João 3:36. Olha o contraste entre os dois grupos. João 3:36. Por isso quem crê no Filho, e se torna filho de Deus, né? Tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Olha que contraste. Aliás, não sei se vocês perceberam algo aqui que aparentemente sutil, mas muito forte. Um grupo crê no Filho, e o outro grupo, ele diz que desconhece o Filho. O que ele diz aqui? O que João fala? Quem crê no Filho tem a vida. O que, todavia, não conhece o Filho, só isso? O que ele diz aqui na sua Bíblia? Se mantém rebelde contra o Filho. É impressionante, a humanidade é rebelde contra o Senhor. Isso parece forte demais para nós, parece até agressivo para nós essa ideia. Mas as pessoas não conhecem, coitadinhas, elas são bem intencionadas. O que a palavra de Deus diz, você pode duvidar da palavra, é outro assunto. Mas o que a palavra de Deus diz o mundo é rebelde ao Senhor. Já nasce cortado, e isso mostra a gravidade do pecado do ser humano. O mundo é rebelde ao Senhor. Mas tem pessoas que falam até bem de Deus, querem ser crentes, entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo e viver para eles. Não, é radical demais. Isso é igual a ser rebelde ao Senhor, é o que diz. Quem crê no Filho, nasce de novo, tem a vida eterna. Quem não crê, permanece rebelde ao Senhor e debaixo da ira de Deus. Olha o abismo que existe entre esses dois grupos. Maioria, por um lado, rebelde, e os outros que foram tirados daquela categoria que eram rebeldes antes, mas foram tirados e se tornaram filhos de Deus, habitantes do Espírito Santo. Vamos voltar então para o nosso texto. E vamos ler mais 3 versículos. Ficamos no versículo... Cadê? Do 18, né? Lemos o 18, não o deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E o versículo 19 diz assim, 19, 20 e 21. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Versículo 19, mais um contraste entre o que é do mundo e o que não é. O mundo não vai mais me ver, mas vocês vão me ver. Interessante que poucas horas depois disso, isso aqui nós estamos na quinta-feira à noite, tarde da noite, pouco depois eles iam sair para o Getsemane, e o Senhor ia ser preso ali, nós sabemos a história, e na tarde do dia seguinte ele estava morto na cruz, e o mundo não ia vê-lo mais. Desde que tiraram o corpo do Senhor Jesus da cruz, foi sepultado ali, acabou-se. O mundo nunca mais viu a Cristo. Aliás, num sentido até mais profundo do que nós pensamos à primeira vista, nem o corpo dele foi mais visto, porque ele ressuscitou e o corpo sumiu da sepultura. Aliás, como os judeus, os líderes judaicos devem ter ficado ansiosos para descobrir o corpo de Cristo, porque começaram a dizer, ele ressuscitou. O quê? Aquele Messias blasfemo, Messias entre aspas, né? Aquele pseudo-Messias, segundo os líderes judaicos, ele que dizia que era filho de Deus, ele ressuscitou? Mentira! Vamos atrás do corpo dele. Cadê? Olha, eu não sei, nós não podemos especular até que ponto as autoridades judaicas, talvez até junto com os romanos, fizeram uma busca em torno do corpo de Cristo, mas eu não me surpreendo se tiverem ido fundo nisso, porque essa notícia era impactante demais, ele ressuscitou, então confirmou tudo o que ele disse. Então eles tinham qual era a única maneira que eles tinham de derrubar essa ideia? Mostrar o corpo de Cristo. Olha como eles teriam ficado ansiosos para descobrir o corpo, o cadáver, expor lá publicamente, dizer, está aí o líder de vocês, não ressuscitou coisa nenhuma. Não encontraram. E, novamente, é possível que tenham empreendido grandes esforços nesse sentido, tanto os judeus, quem sabe até os romanos,
acossados pelos judeus ali. Nós temos que encontrar, senão vão dizer que os guardas romanos falharam e roubaram o corpo. Isso pega mal para você, Pilatos. Quem sabe eles tenham insistido com os romanos e tenham feito um trabalho em conjunto aí para descobrir, eu não sei. Seja como for, nem o corpo do Senhor foi descoberto. Claro que não podia ser descoberto, está no céu. Mas os discípulos viram o Senhor Jesus Cristo. Aliás, só uma curiosidade. Quando ele diz aqui no versículo 18, que já lemos, ele diz, voltarei para vós outros. E no versículo 19, diz, vocês me verão. Ou seja, eu vou voltar para vocês e vocês vão me ver. Uma tônica, como já comentei, uma tônica desse discurso do Senhor, que dura mais de 3 capítulos no livro de João, é que Cristo ia voltar e eles iam vê-lo, de alguma forma. A que ele se refere especificamente quando ele diz isso? Vou voltar, vocês vão me ver. 3 ocasiões possíveis aqui. Uma delas, ele ia voltar ressurreto e os apóstolos e os demais discípulos iam vê-lo. Nesse sentido, ele ia voltar, ele morreu, mas ressuscitou e voltou. Viram-no ressurreto. Só que era uma volta provisória. Durou apenas 40 dias, e ele vinha, desaparecia, depois aparecia novamente, algo bem provisório mesmo. E depois ele foi embora e nunca mais voltou até então. Então, um dos sentidos em que ele usa, vocês vão me ver, se refere à ressurreição? Eu creio que sim. Mas havia um outro sentido. Quando ele diz, voltarei e vocês vão me ver, também aponta, algumas passagens pelo menos apontam para a segunda vinda. Sim, por exemplo, olha o versículo 3, voltando um pouquinho, João 14 e 3. Diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É evidente aqui, que é muito claro que aponta para a segunda vinda, ou mais especificamente para o arrebatamento da igreja. Porém, seja falando dele ressurreto, aqui, seja falando da segunda vinda em si, mas tem um outro aspecto, que é entre esses 2 eventos, entre a ressurreição física, entre a volta dele ressurreto, existe um longo período onde nós estamos até hoje, a era da igreja, que ele se refere a ele voltando através do Espírito. E quais dessas 3 menções aqui é a mais frequente nesse discurso? Essa da habitação de Deus no Espírito através de nós, quer dizer, habitação de Cristo através do Espírito em nós hoje. Estão percebendo? Grande ênfase que Cristo dá nesse discurso é ele voltando como ele volta hoje, não fisicamente, espiritualmente habitando no coração de cada crente. Quando ele fala no Consolador, no Paráclitos, ele sempre aponta para isso, ele voltando hoje para habitar na igreja. As referências a ele ressurreto ou a ele vindo na segunda vinda são pouquíssimas nesse discurso. Talvez a única referência explícita à segunda vinda seja aquela que acabamos de ler no versículo 3. Mas grande ênfase é essa dele voltando no Espírito Santo. E nós vemos aqui, mais uma vez, esse grande contraste. Vocês vão me ver. Ou seja, dentro desse entendimento, hoje nós vemos a Cristo pela fé, não fisicamente. Mas é tão claro o que nós entendemos acerca dele, que é como se estivéssemos vendo fisicamente. Não estamos, mas é claro demais o que o Espírito Santo nos mostra acerca dele. Tanto que nós podemos usar expressões como ouvir a voz do Senhor. Sim, nós não ouvimos audivelmente com o nosso ouvido físico, ainda. Um dia vamos ouvir, sim, a voz dele, literal, vamos ouvir, mas hoje ainda não. Mas é tão claro, quando nós conhecemos mais o Senhor, convivemos, temos esse relacionamento maravilhoso com Ele, que podemos dizer, eu vejo o Senhor, eu ouço a voz dele, nesse sentido de clareza, que Ele está conosco e o mundo não conhece isso. Mas ele tem uma frase aqui no versículo 19, que é muito forte, mais do que nós podemos entender à primeira vista. Ele diz, porque eu vivo, o que mais? Vós também vivereis. Interessante que a nossa vida está linkada, conectada, ligadíssima com a vida de Cristo. Isso em todos os sentidos. Há um sentido mais geral em que qualquer ser humano só permanece vivo porque ele permite. Claro, na hora que ele quiser, um coração para de bater, a pessoa para de respirar e morre. Qualquer ser humano. Sim, nesse sentido geral, é claro que nós vivemos porque ele quer que nós vivamos. Mas ele não fala nesse sentido. Ele está falando no sentido mais profundo. Pelo menos 2 pontos eu vejo aqui. 1, vida espiritual. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Qual é o capítulo da Bíblia que discorre isso claramente? Vocês sabem.
Efésios capítulo 2, nós éramos mortos, mas Deus nos deu vida. Éramos mortos espiritualmente igual ao mundo todo, mas passamos a viver. Quando? Quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador, quando o Espírito veio morar em nosso coração. Nos tornamos vivos espiritualmente. O mundo permanece morto em seus pecados e quando morrer, vai ter a morte eterna, condenado eternamente. Não é a morte eterna nesse sentido, é a continuidade da existência de uma forma terrível em condenação. Mas, em contrapartida, nós já recebemos a vida espiritual, conhecemos o Deus vivo, enxergamos tudo de uma forma completamente diferente. Aquele conhecimento transformou toda a nossa existência e agora estamos ligados em relacionamento pessoal com Deus. Isso é vida espiritual. Isso é o novo nascimento, a regeneração. Nós somos nova criatura. Éramos mortos, somos agora vivos através do Espírito que nos deu vida espiritual, que tem a ver com entendimento e comunhão com Ele próprio. E quando morrermos, estaremos vivos com Ele eternamente. E qual é o outro sentido? Porque eu vivo, vós vivereis. Irmãos, se teoricamente Deus deixasse de existir, que é impossível, você não queira imaginar o efeito que isso teria imediato em sua vida. É mais do que a gente pensa. Se Deus, uma vez eu vi um livro, achei, na hora eu até me choquei com aquilo. Se Deus morresse, isso faria diferença na sua vida? Algo assim, na hora, mas é impossível, eu sei, claro que é impossível. Mas seja como for, se Deus deixasse de existir, se Ele morresse, com 1000 aspas aí, teria algum efeito na sua vida? Se você é um crente, você não dá para imaginar o efeito que ia ter a confusão na cabeça da gente de, cadê a nossa fé? A nossa fé é Ele que dá, a fé nele vivo. Se Ele não existisse mais, nós íamos ter fé em quem? Aliás, quem é que ia nutrir a nossa fé? Olha, a gente ia enlouquecer, eu entendo. Não dá nem pra, é tão teórico, é tão terrível, que não dá nem para imaginar o efeito da nossa cabeça, se Deus deixasse de existir. Nossos pensamentos, nossos alvos, nossos desejos, nossa capacidade de fazer todas as coisas que Deus nos capacita a fazer para a glória dEle, acabou-se. Se é Ele que capacita você a ser, cada um de nós, a agradá-lo, o fruto do Espírito. Cantamos hoje aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Quem é que dá? É Ele. Se Ele deixasse de existir, como é que você ia manifestar qualquer um desse fruto? Não ia. Ia mudar completamente a nossa cabeça, nosso coração. Nós íamos amar alguém que não existe mais. Morreu. Amar em termos de um relacionamento pessoal. Não tem sentido. Aliás, o amor de Deus em nosso coração foi derramado pelo Espírito Santo. Você ama a Cristo porque o Espírito Santo lhe deu essa capacidade. Se o Espírito Santo fosse tirado de você, o amor desapareceria. Ou seja, é inimaginável, é horror. É filme de terror que não dá nem para imaginar de como seria a nossa vida sem Cristo, se Ele deixasse de operar em nós por algum motivo. Tudo que você consegue fazer para Ele, não ia mais nem querer fazer. Muda tudo. Ou seja, o que a gente entende que é certo, que é errado, eu quero me santificar, não quero pecar, muda tudo. Imagina a confusão na cabeça da gente. Graças a Deus isso é impossível de acontecer. Primeiro, porque Ele não vai morrer. É impossível, Ele é eterno, é Deus. Segundo, porque Ele não vai nos largar. Aí também, dentro da teoria, podia dizer, Deus não morre, mas Ele pode largar uma pessoa e a pessoa vai passar por tudo isso. Mas Ele não larga. Ou a segurança do crente, é um dos pontos claros da nossa salvação, é que o crente é seguro, ele segura. Vai lá para 1 Pedro, nos primeiros versículos, ele nos segura pelo poder dele. Ou seja, o crente nunca vai perder a comunhão com Cristo, ele sela com o Espírito não sai mais. Aliás, nós temos alguma indicação disso nos versículos que nós lemos aqui? Será que alguém pode provar biblicamente que eu estou dizendo algo verdadeiro, que o Espírito Santo não vai ser tirado de nós nunca? Ver quem é bom de interpretar corretamente as Escrituras e aplicá-la. Nós já lemos isso aqui. No segundo versículo que lemos. O que diz? Aliás, no primeiro logo, não foi no segundo não. A fim de que esteja o quê? Para sempre convosco. O Espírito Santo vai estar conosco para sempre, nunca vai ser tirado. É um selo, ou seja, isso não vai acontecer. Mas o que eu quero com todo esse pensamento terrível do que poderia acontecer se Deus nos largasse, vejam o quanto de nossa vida hoje é pautada em cima da existência do Senhor. E não é só pautada não, ela é energizada, ela existe. Tudo que existe em nossa vida cristã de correto, existe por causa dele. Se ele nos largasse, nós não conseguiríamos. Eu não poderia estar aqui pregando, porque o Espírito Santo não iria estar me capacitando, eu estava morrendo de medo. 200 pessoas olhando para mim agora, eu ia sair correndo. E você provavelmente ia agir da mesma forma em quaisquer que fossem as áreas de sua atuação. Você não ia ter poder para fazer nada.
E como já comentei, não ia amar o Senhor, não ia mais conseguir se santificar, não ia nem querer, nem ia desejar se santificar, tudo isso. Ou seja, tudo isso que acontece em nossa vida, meus irmãos, é o Espírito Santo. Saiba disso. Porque eu vivo, vós vivereis. Aliás, nesse mesmo discurso aqui, tem uma parábola que ele usa, uma das 7 parábolas que ele usa no livro, é um dos 7 eu sou que ele usa no livro. Ele diz, eu sou alguma coisa. E nesse eu sou, desse discurso, ele usa uma parábola que deixa isso claríssimo. Qual é? Muito bem, eu não sei ler lábios, mas eu entendi o que o irmão quis dizer. Eu sou a videira verdadeira, não é isso, Rony? E o meu pai é o agricultor. Sem mim nada podeis fazer, permaneçam em mim. Está lá no capítulo 15. No capítulo seguinte, versículo 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Pronto, sem ele a gente não pode fazer absolutamente nada. Mas vamos prosseguir para os nossos 3 versículos finais aqui. Aliás, não falta comentar, antes de irmos para os 3 finais, aliás, os 3 finais eu tenho pouca coisa a comentar sobre eles, a maior parte são esses que nós estamos comentando agora. Mas nós dissemos aqui que nós iríamos comentar em nossa mensagem, não só o significado do que é o Espírito habitando em nós, mas também algumas consequências, já comentei algumas consequências, e algumas evidências, como é que nós evidenciamos que o Senhor está habitando em nós. Versículo 21 deixa bem claro isso, sem nenhuma dúvida. Aliás, o 20 e o 21. O 20, antes mesmo da evidência, no versículo 20, ele diz que nosso entendimento acerca de quem Deus é, vem porque o Espírito mora em nós. Voltando um pouquinho antes de falar do fruto em si. No versículo 20, ele diz, naquele dia, entendo que vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão entender, vão conhecer que eu estou no Pai, ou seja, ele é um com o Pai, a identidade dele, e vocês estão em mim e eu em vocês. O que ele quer dizer com isso? Nós vamos conhecer quem é Cristo, verdadeiramente, quem é o Pai, os dois são um, apesar de pessoas distintas, mas um em essência, e nossa identidade, nós estamos com Ele, a tal ponto de que às vezes nós nem conseguimos expressar para as pessoas quem é Jesus Cristo, nós dizemos da maneira como nós conseguimos, mas nós sabemos quem Cristo é. Antes da sua conversão, você não sabia quem ele era, você tinha noção, mas quando ele chegou até você pelo Espírito, você vê claramente, ele é quem ele é Deus, eu estou com ele é um com o Pai, eu estou seguro na presença dele, porque nele eu tenho segurança completa, porque o Pai é um com ele, e o Pai me abençoa por causa dele. Que segurança profunda, e eu sou um com ele nesse sentido, eu estou inserido nele, isso é maravilhoso, isso nos dá uma grande segurança, e isso vem porque o Espírito lhe mostra, o descrente não entende isso, você pode, se o Espírito não tocar, você mostra na Bíblia, para lá, para cá, e ele não vai entender, mas quando o Espírito abre o seu coração, você vê com clareza cristalina. Mas agora para o versículo 21, esse que nós estávamos comentando, qual é a evidência que nós temos de que o Espírito mora em nós? Obediência. Aliás, antes mesmo da obediência, o amor. Nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Nossas mais profundas afeições estão ligadas com Ele. Como nós o amamos. Nós vibramos de emoção quando ouvimos falar dele. Esse é o normal do crente. É até possível que um crente não esteja nessa condição tão saudável, mas esse é o saudável e está ao alcance de qualquer crente. Nossas afeições estão ligadas com a pessoa dele. E quem ama a Cristo, muito mais do que algo puramente emocional, é algo que se reveste de algo prático, de um comportamento prático que é visível para as pessoas. Eu não posso entrar no coração de cada um de vocês, nem você entrar no meu para saber o quanto nós amamos a Cristo, mas nós podemos ter uma boa ideia disso ao observar o comportamento daquela pessoa, que inclui as coisas que ela fala, evidentemente. Então, nem preciso dar muitos detalhes, mas você sabe, por que será que algumas pessoas são tão diferentes do resto do mundo e não praticam as coisas que o mundo faz, as coisas que o mundo assiste lá no seu celular, as coisas que ele vê em casa, o local onde ele vai, aquelas coisas todas? Por que o crente é tão diferente disso? Por que move uma pessoa a ser tão na contramão do mundo, a ponto de talvez no seu trabalho, na sua classe de faculdade ou da escola, ou na sua vizinhança, ou entre os seus parentes, você não acompanha aquelas pessoas em certas práticas, e isso fica evidente, e eles até zombam de você. O que lhe leva a dizer, eu não concordo, eu não vou fazer isso, e até suportar a zombaria das pessoas? O que nos leva a agir dessa forma? Muitas vezes lutando contra os nossos próprios desejos. Olha, minha carne até que quer isso, mas é errado, então eu não vou.
vou e pronto, não vou, acabou. O que lhe leva a fazer isso? Será que é porque nós somos melhores do que os outros? Não, é o Espírito Santo, porque ele nos faz amar ao Senhor e obedecê-lo. Como é que a gente obedece a Cristo? Primeiro, conhecendo a palavra dele. E onde é que a palavra dele está registrada? Na Bíblia. Ou seja, o grande diferencial entre quem é de Cristo, ama e mostra que é dele mesmo, e o Espírito está dentro dele, segue a Bíblia, que envolve não só crer nas doutrinas que estão na Bíblia, como viver como a Bíblia manda, o que muda toda a nossa visão de mundo, tudo que está na nossa mente, nossos valores, tudo muda, pelo que a Bíblia diz, quanto a como devemos nos comportar, desde o íntimo, as intenções, até a prática. E é assim que nós provamos que amamos ao Senhor, e é uma evidência de que o Espírito habita em nós. Vamos então para os nossos 3 últimos versículos. Como comentei, vou falar pouco desses 3. Versículo 22. Disse-lhes Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Interessante como a gente vendo assim, até se surpreende. Por que Judas ficou tão impressionado com essa ideia? Irmãos, Judas, não o Iscariotes, outro Judas, o Judas que não se desviou, né? Ele, como apóstolo, como um dos 11, ele tinha ouvido o Senhor falar muitas coisas, e entre as coisas que o Senhor falou, era bem claro que um dia ele viria, e essa vinda dele ia ser literal, que essa vinda dele ia ser visível a todos, ia ser gloriosa, ia haver um grande julgamento. Aliás, se você for para a parábola do joio, por exemplo, que ele deve ter proferido talvez 2 anos antes disso, o Senhor disse bem claro: no fim eu venho, os anjos vêm comigo e vou separar a humanidade toda, os que são filhos de Deus vão resplandecer como o sol, muita glória, e os demais vão ser banidos para trevas. Isso é só um exemplo entre vários outros em que o Senhor deixou bem claro que ele voltaria, que ele iria reinar aqui, não há dúvida nenhuma. Então Tomé estranhou aquilo. Como é que pode, Senhor? Tu disseste que vinha o mundo todo ia te conhecer, e nós cremos em ti. Como é que agora tu estás dizendo que só vem para nós e o mundo não vai te conhecer? Como é isso? Eu não estou entendendo, Senhor. Interessante. É claro, será que é uma contradição? O Senhor mudou de ideia, ele começou dizendo: eu volto em glória. Mas depois que os judeus rejeitaram, ele mudou de ideia: não venho mais em glória, eu venho só no coração de vocês. Será que é isso? Claro que não. Ele virá em glória sim, mas antes de vir em glória, ele vem secretamente, já veio através do Espírito para o coração de cada um de nós. E aqui um parêntese, aqui fica uma lição interessantíssima para você interpretar a Bíblia, especialmente em assuntos escatológicos. Quando você vê alguma promessa de Deus que ele faz clara, ele vai cumprir daquele jeito que ele prometeu. Apesar de que é bem diferente do que nós vemos hoje, é incoerência. Não, vamos reinterpretar o que ele disse, espiritualizar. Não, ele prometeu literalmente, ele vai fazer literalmente. E hoje que é tão diferente? Calma, fases distintas. Pegaram a ideia? O Senhor Jesus disse: nessa fase da igreja eu venho espiritualmente, mas vai ter outra fase que eu venho, como eu disse que vinha gloriosamente. Mesma coisa, profecia bíblica se interpreta dessa forma. O que ele prometeu vai cumprir, mas não chegou a hora, são fases distintas. Mas então, seja como for, voltando, Tomé ficou sem entender, Judas, como é que o Senhor ia voltar dessa forma, e ele responde no versículo 23 e 24, diz assim. Tem pouca coisa a acrescentar do que a gente já comentou aqui, ele enfatiza. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, comentei já, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada, habitação de toda a Trindade em nós. Eu venho para aquela pessoa, o Pai vem para aquela pessoa, o Pai ama essa pessoa, e ele vem, nós dois viemos através do Espírito, o Paráclitos, o Consolador, os 3 habitando na pessoa, através do Espírito Santo. Versículo 24, ao contraste do mundo mais uma vez: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, a maior parte do mundo. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, ai daquele que não segue as palavras de Cristo, que não segue a Bíblia, porque só tem um jeito de chegar até Deus. Ele diz: as palavras que ouvem não são minhas, são do Pai. Não anula o fato que é dele também, mas ele está credenciando o que ele disse: é o Pai que está comigo. Quem está me rejeitando, rejeita o Pai. Quem rejeitar vocês, rejeitam a mim. Ou seja, exclusividade. Só tem um caminho de se chegar até o Senhor, e ai daquele que não aceitar esse caminho. Irmãos, algumas aplicações finais aqui, algumas aplicações, e já arrumando para a nossa conclusão.
de tudo isso que nós vimos até aqui? O primeiro ponto é que nós usufruamos do nosso hóspede celestial do melhor modo possível. Por que eu digo isso? Porque apesar de que ele habita igualmente em todos os crentes, sim, mas o nível de relacionamento varia de pessoa para pessoa. O Espírito Santo está em cada crente, senão não seria nem crente, senão não seria salvo. Mas a maneira que ele opera em nós, há uma variação? Sim, e a Bíblia deixa isso bem claro, não entristeçais o Espírito de Deus, não apagueis o Espírito, ou seja, há uma maneira de o crente viver sem comunhão com o Espírito? Sim. O Espírito continua ali? Sim, se entristecendo, mas continua. Mas ninguém quer viver dessa forma. Você quer viver assim? Eu não quero. Nós lutamos com nossa carne, eu sei, mas vale a pena lutar, porque ninguém quer viver dessa forma. Eu quero usufruir do Senhor o máximo possível, e assim deve ser o nosso desejo. Ligado com isso, como é que nós podemos usufruir da comunhão com o Senhor o máximo possível? Aqui já disse de uma forma muito clara, eu estou só enfatizando. Como é? Através da palavra dele, obedecendo. Interessante que logo após esse discurso, o Senhor Jesus conclui essa conversa com os apóstolos, agora não mais, ele termina as palavras com os apóstolos e passa a conversar com outra pessoa. Com quem? Com o próprio Pai, a famosa oração sacerdotal que é no versículo 17. E ele diz claramente: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a maneira que nós temos de conhecer cada vez mais é conhecendo a palavra. Já comentei isso. É interessante que outro ponto muito importante de nós nos desenvolvermos nessa comunhão com Ele é através do corpo dele. Como assim o corpo dele? Não foi comentado que o corpo dele está no céu e nós estamos aqui agora? Estou falando não do corpo físico, literal dele, mas o corpo dele, que a teologia chama de corpo místico, não no sentido de misticismo, essa coisa. Não, é um corpo espiritual, invisível. É a igreja. Há uma ligação muito íntima entre o nosso relacionamento com o Senhor e o relacionamento com a igreja, com o povo dele. Aqui não é, nesse texto, em nosso texto em si, não é falado até agora, mas no discurso ele fala, se você for, por exemplo, para João 15 e versículo 12, olha o que ele diz ali, aí ele começa a falar desse aspecto, João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E lembra qual é o discurso que ele profere, quer dizer, quais são as palavras dele que ele profere logo após encerrar o discurso, para quem que ele começa a falar? Para o Pai, na oração. Será que ele fala disso para o Pai? Sim, enfaticamente. Querem dar uma olhadinha? Não vou desenvolver muito, mas olha como ele fala de os crentes estarem unidos. João capítulo 17, versículo 20. E aliás, esse versículo é bem interessante, que talvez alguns de nós digam: mas eu não sou um dos 11 apóstolos, mas você está incluído na oração do Senhor aqui nesse capítulo 17. Sabe por quê? Olha só, João 17, 20. Não rogo somente por estes, os discípulos, os apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a palavra deles, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para quê? Que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... O que diz na sua Bíblia? Unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. União com o corpo, é isso que o Senhor Jesus pede. Ecumenismo, todas as religiões juntas, não. Todas as religiões que se dizem cristãs juntas, não é o assunto. Ele está falando de quem tem o Espírito Santo morando no seu coração. Qualquer que seja a igreja, tem que ser batista regular? Não necessariamente. Se uma igreja, independente do nome dela, consta de doutrina de Cristo, segue a Cristo, segue a Bíblia, e as pessoas têm o Espírito Santo morando dentro delas, amém. Devemos ter, dentro do possível, até físico, comunhão são crentes como nós? Sim. Nós somos uma unidade aos olhos dele? Sim. O assunto, entenderam? O assunto é, quem for crente como nós, doutrina correta, obediência à palavra, e o Espírito mora dentro dela, pronto, nós somos um diante dele com essas pessoas. Devemos ter um relacionamento saudável dentro do que for possível no dia a dia, claro, dentro do que for plausível no dia a dia em si. Sim, nada de ruptura neste sentido aqui. Quando entra doutrina diferente é outro assunto. Mas olha a união do corpo, é muito enfático isso. E se nós devemos ter união com o corpo em termos mais gerais, quanto mais dentro de uma igreja local. Aliás, hoje de manhã uma excelente mensagem do pastor Jaime. Quem não viu essa mensagem,
pegue, vale a pena. Um dos focos fortes da mensagem foi exatamente esse, a união do corpo, e que quando um tem algum problema, o corpo inteiro sofre com ele. Então não vou falar mais disso, que já estou quase concluindo. Mas muito impactante, interessante essa mensagem, ouço. Mas, se nós queremos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cresça na unidade do corpo. Não tente ser um crente sozinho. Ah, mas a igreja tem pessoas tão complicadas. Eu sei, eu sou uma, você é outro. Para algumas pessoas eu sou complicadíssimo, e você provavelmente também seja. E tem pessoas que eu sei que são mais complicadas mesmo em termos gerais. Eu sei, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, tudo fica mais fácil, mas algumas pessoas eu sei que são mais difíceis mesmo, porque são mais rebeldes por natureza, talvez nós fôssemos desse jeito, mas Deus foi trabalhando em nós, talvez estejamos um pouco melhor do que éramos, tudo bem, mas eu entendo que existem pessoas que são, no geral, mais difíceis de termos uma convivência, concordo, mas devemos nos esforçar para manter essa unidade, dentro do que for possível, nem que seja exortando a pessoa, dizer, você está errada nisso, vamos corrigir. Mas é corpo, não desonre tem aquela pessoa como inimiga sua, trate como irmão, isso tudo dentro dos princípios do que a palavra nos diz, em caso de disciplina é outra história, não é o que eu estou falando. Mas outro ponto penúltimo ponto que eu queria trazer aqui, talvez alguns de vocês estejam ouvindo isso e digam, olha, eu sou um crente, recebi a Cristo como Salvador, talvez há 5, 20 anos atrás, ou poucos meses, não sei, mas eu estou tão desenquadrado disso, eu não sinto esse amor por Ele no meu coração, que você falou aí, Kelso, eu não sinto isso e tal, eu estou frio espiritualmente, será que eu sou crente mesmo? É interessante que eu tenho ouvido pessoas que eu nem tenho dúvida da conversão, dizer, será que eu sou crente mesmo? Às vezes eu me acho tão fraco. Eu digo, olha, se você acha que não é crente, eu fico achando que pode ser que eu não seja. Pois tá bom, se entregue a Cristo agora. Aí a pessoa, mas como se eu já fiz? Então, é crente, claro, entenderam? Então, assuma a vida cristã que você tem. Mude de procedimento, detecte na sua vida onde você está falhando e passe a fazer o que é certo. Talvez a gente chegue na igreja e veja as pessoas tão engajadas no serviço e alguns achem, puxa, eu queria tanto ser como aquelas pessoas que estão bem envolvidas no serviço cristão, eu não consigo fazer isso, eu sou tão fraco. Mude. Você pensa que aquelas pessoas são melhores do que você? Não. Se você é um crente e tem o Espírito Santo igual a elas, está ao seu alcance. Agora, tome as suas decisões. Deus não vai decidir por você, Ele vai lhe ajudar na sua decisão, mas decidir por você não, pois mude. E se vierem crises de fé, mas eu pequei muito, eu andei no mundo mesmo, eu sou salvo, eu sei que sou, mas eu fui até para o mundo, e agora? Quantas vezes aparece a palavra Paráclito no Novo Testamento? Quantos? 5. 4 estão onde? No Evangelho, não, no 3, 14 a 16, né? no discurso inteiro. 4 estão ali. E a 5ª? Querem descobrir onde ela está? Aliás, todas as 4 se referem a quem? Ao Espírito Santo morando em nós. Que ele vem como perfeito, o quê? Substituto de Cristo. É Cristo em nós, através do Espírito. E a 5ª? Tudo leva a crer que tem um sentido muito parecido com essa. E tem. Mas é um pouco diferente, apesar de que não concorda com ele. Sabe onde é que está? Também faz parte da literatura joanina. O que é literatura joanina? Dos livros de João. Se não está no Evangelho de João, onde é que está a palavra? Ou em Apocalipse, ou em uma das 3 cartas. A opção B está em uma das 3 cartas. Vamos para 1 João capítulo 2, versículo 1. Entenderam? 5 vezes a palavra Paráclito aparece, 4 estão no Evangelho e a 5ª está em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 1, uma das 3 cartas inspiradas do apóstolo. Deixa eu chegar lá também. Chegaram lá? Na minha diz assim, João escrevendo, agora é João falando para as pessoas para quem ele escreveu. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ixi, eu acho que, será que eu me enganei de referência? Aqui fala no Paráclito ou no Consolador? Fala não, né? Mas será que a palavra está aqui, no original? Tá. Adivinhe como ela foi traduzida? Advogado. A palavra que nós temos na sua versão advogado, o original é Paráclitos, igual a palavra que Cristo usou para o Espírito Santo. Ele usa o mesmo sentido, quer dizer, o mesmo sentido.
O Espírito Santo é o confortador, que foi chamado para estar ao nosso lado, nosso defensor, nosso protetor, nosso consolador, nosso auxiliador. E ele usa a mesma palavra para ele próprio. João dizendo, vocês têm um paráclito, vocês têm alguém que está ao seu lado, só que dessa vez ele não está se referindo à pessoa do Espírito Santo em vocês, ele está se referindo à pessoa de Cristo. No céu, ele está nos defendendo. Como? Não sei. O que eu sei é, Satanás está nos acusando o tempo inteiro, tenta nos acusar diante de Deus, e na nossa consciência, Satanás tenta mexer e nos colocar culpa e etc, etc. Mas nós temos um advogado, um paráclito, um consolador, alguém que está por nós na presença de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que harmonia com o que ele diz aqui, o paráclito é ele, estão entendendo, não é? Ou seja, ele nos defende diante de Deus. Com isso, cuidado com a ideia de, se ele está nos defendendo diante de Deus, é porque o Pai não nos ama tanto, então ele precisa estar convencendo o Pai de nos perdoar. Não, ele deixou claro nesse discurso que o Pai nos ama. E é dentro da vontade do Pai que nós tenhamos um advogado à altura, que nos aproxime realmente dele. É dentro da vontade de Deus. E Deus é justo, Deus é amoroso, mas ele é justo. Então, ele nunca perdoaria alguém sem uma base legal, judicial para isso. Por isso que Cristo morreu por nós. E Cristo, na presença do Pai, diz, eu morri por eles. O nosso pecado já foi perdoado e Deus nos restaura a comunhão prática com Ele através do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, onde quer que você tenha ido, meu irmão, no mundo, no pecado, volte. Não precisa você se converter de novo se você já se converteu, mas lance mão da sua fé e diga, Senhor Jesus, me restaura. Ele vai lhe restaurar e você vai ver o que é uma delícia usufruir da presença do Espírito que está em você. E, finalmente, o último ponto aqui, caso alguns estejam aqui, ou até nos ouvindo, que não passaram por esse processo ainda, e agora eu faço parte do mundo que está rebelde ao Senhor, que está debaixo da ira dele. Passe para o lado de cá. Isso está ao seu inteiro alcance, no sentido de que a oferta é dada para você. Se alguém quiser, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero me tornar habitação de Deus aqui e usufruir de tudo isso que Ele está dizendo, e quero até pagar um preço por isso, vou sofrer em alguns pontos, sim, vai, porque o mundo não vai aceitar alguém que sai dele e começa a agir de uma forma tão diferente, vai sofrer um pouco, vai, mas vale a pena, e você entendeu, eu quero isso, é melhor sofrer em algumas coisas aqui, mas ter a tremenda alegria da comunhão com o Senhor aqui, e imagine a vida eterna, eu quero. Está ao seu inteiro alcance. Faça isso, e você automaticamente vai sair de um grupo e vai passar para o outro, e desse outro grupo de salvo você não vai sair nunca mais. Que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito, trabalhe no coração de cada um de nós e nos conduza cada vez mais à comunhão com Ele, para que vejamos como é uma delícia, um deleite, termos o Senhor em nós, morando conosco e nos conduzindo em tudo, até o momento em que o veremos fisicamente, como os apóstolos o viram. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, como Tu és maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Toca corações, em nome de Cristo. Amém.